Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso devocional dessa noite. Vamos orar nesse instante, vamos pedir ao Senhor que esteja conosco, que nos abençoe. Nós estamos aí já na metade do mês de dezembro, né? Caminhando para o final do ano. E o Senhor tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando. Vamos falar com Ele, ouvir o que Ele tem a nos dizer nessa noite. Eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura do livro de Provérbios, no capítulo 16, versículos de 1 a 9. Provérbios 16, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Irmãos, esses versículos de Provérbios, eles falam muito sobre a grandeza de Deus, sobre a soberania do Senhor, sobre quem Ele é e sobre como deve ser a nossa relação com Ele, como nós devemos viver a nossa vida de uma maneira sábia, de uma maneira, então, para que sejamos bem-sucedidos. É interessante algumas coisas que nós podemos destacar. Por exemplo, o primeiro versículo diz assim que o coração do homem pode fazer planos. E aí, quando nós pensamos sobre o coração do homem, nós nos lembramos que a Bíblia nos diz que o coração é mau e é perverso, é enganoso, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, quando o coração do homem faz planos, geralmente esses planos são maus ou pelo menos são enganosos. E aí, o Provérbios nos diz que o coração do homem que é mau e enganoso pode até fazer planos, mas a resposta certa, aquilo que realmente acontece, aquilo que realmente procede, vem do Senhor. E fala então sobre a soberania de Deus. No versículo 2, ele nos diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, né? E ele repete isso, Salomão repete isso em outras ocasiões, quando ele diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas os seus fins são caminhos de morte. E aqui ele diz então que todos os caminhos do homem podem parecer corretos aos seus olhos, mas que o Senhor pesa o espírito, ele não vê só o que está na aparência, só o que é dito, o Senhor vê aquilo que está dentro do coração. E aí, aqui nós lembramos que o nosso Deus é o Deus que tudo conhece. E aí continua, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. É o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo governa. O Senhor fez todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso, foi Ele que fez todas as coisas. E mais do que isso, Ele fez todas as coisas para um determinado fim. Todas, inclusive o homem ímpio para o dia do juízo, para o dia da calamidade, ou seja, nada que Deus faz é aleatório, tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. E abominável é o Senhor todo arrogante de coração. Lá em Hebreus nós lemos que Deus resiste aos soberbos. E então aqui o Provérbios novamente nos diz que abominável é o Senhor aqueles que são arrogantes. E esses não ficarão de maneira nenhuma impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Ou seja, quando nós então nos apropriamos da misericórdia de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal, aqueles homens que temem ao Senhor andam em caminhos corretos. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos vão ter paz com ele. E melhor é o pouco, havendo justiça, do que aqueles que têm muitas coisas e são injustos. E termina dizendo que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Mesmo que você intente fazer alguma coisa, não adianta se o Senhor não estiver de acordo. E aí, então, nós podemos pensar
que o soberano Deus e Criador de tudo está assentado na sala de comando do universo. Ele tem nas mãos as rédeas da história. Nada foge do conhecimento de Deus, nada escapa do seu controle, nem um fio de cabelo nosso pode ser tocado sem que ele autorize. Toda decisão sobre a nossa vida procede do Senhor e nem o diabo age fora da autorização daquilo que Deus permite, da permissão de Deus. Ele está trabalhando, então, para o nosso favor, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Isaías diz isso lá no capítulo 64, no versículo 4, que ninguém nunca ouviu falar de um outro Deus que não seja o nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Nós precisamos, então, confiar no cuidado providencial, no cuidado soberano de Deus na nossa vida, como nos ensinam esses versículos que nós lemos. E aí, vamos destacar 3 pontos importantes. O primeiro está no versículo 1. Deus sempre tem a última palavra. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós podemos construir uma casa, pensar em construir uma casa, fazer o projeto para isso. Nós podemos pensar em viajar, traçar um roteiro. Nós podemos pensar em começar um empreendimento, em estabelecer planos e metas, mas aquilo que realmente vai ser concretizado é somente aquilo que é da vontade do Senhor. Nem sempre aquilo que planejamos acontece, porque nós somos limitados e nós não conseguimos discernir todos os fatos que estão no nosso futuro. Quando eu leio esse trecho, eu fico pensando na Torre de Babel, né? Porque às vezes parece um acontecimento tão assim pequeno e uma história da Bíblia que a gente não para muito para pensar nela. Mas quando nós pensamos na Torre de Babel, quando nós pensamos que os filhos de Noé ali ignoraram a ordem do Senhor de que eles se espalhassem sobre a terra e começaram a construir uma torre onde eles pudessem ficar juntos, e de repente eles querem então chegar até o céu, ou seja, a intenção do seu coração ao construir aquela torre não era boa. E então eles começam e eles aprendem a fazer tijolos, né? Desenvolvem isso e começam a construir aquela torre. E de repente bastou o Senhor confundir a língua das pessoas e todo o projeto foi por água abaixo. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor que tem a última palavra. É Ele então que decide o que vai acontecer, porque Ele está no controle do universo, porque Ele é Senhor da história, porque Ele tem na mão as rédeas dos acontecimentos, porque a nossa vontade nunca vai prevalecer sobre o propósito de Deus. Não é a nossa palavra que permanece de pé, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, porque Deus conhece o futuro e o futuro para Ele é o agora. Deus vê o que se esconde atrás das coisas que nós não vemos no porvir. Para Ele, luz e trevas são a mesma coisa, não existe nada encoberto, nem hoje, nem no que passou, nem no que virá. E Deus vê, então, tudo e nada escapa ao seu conhecimento. Ele domina sobre tudo, Ele domina sobre todos, e o controle remoto do universo está nas suas mãos. Nada escapa ao seu conhecimento, nada foge da sua alçada, e Ele é sempre o Deus que tem a última palavra. E nós devemos então lembrar disso quando vamos fazer planos. E aí vem uma segunda verdade: para que os nossos planos sejam bem-sucedidos, eles precisam ser submetidos à vontade e ao propósito de Deus. No versículo 3 nós lemos: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Nós somos contingentes, nós somos limitados, nós não sabemos o que é melhor para nós, nós nem sabemos orar como convém. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede por nós porque nós pedimos mal e por isso não recebemos, né? E por essa razão, então, nós precisamos submeter a Deus os nossos sonhos, os nossos planos, aquilo que nós vamos fazer e queremos. Nós não administramos os acontecimentos e nem mesmo temos a garantia que vamos estar vivos daqui a 5 minutos. Nós dependemos totalmente de Deus. Nós não podemos ficar de pé, escorados na nossa confiança. Provérbios diz isso: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós precisamos rogar a direção de Deus para aquilo que nós fazemos, para que nós sejamos então bem-sucedidos. Nós precisamos confiar ao Senhor as nossas obras, para que os nossos desejos sejam então estabelecidos.
Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas é a vontade do Senhor que tem que prevalecer na terra. Não é assim que nós oramos, que Jesus ensinou lá? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é sensato a gente fazer planos, decidir o que nós queremos e depois levar isso para Deus e pedir para que Ele então faça do nosso jeito. Nós precisamos orar para que os planos de Deus sejam os nossos planos. Os caminhos de Deus são melhores do que o nosso. Isaías disse isso. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos dele são melhores do que os nossos. Os desígnios de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Os planos bem-sucedidos são aqueles que descem do céu para a terra e não aqueles que sobem da terra para o céu. Nós precisamos entender isso. Para que nós sejamos bem-sucedidos, nós devemos pensar e agir conforme o propósito do Senhor. Escolher fazer a vontade dele, mesmo que essa não seja a nossa. E, por último, no versículo 9, nós lemos que a direção de Deus é o melhor. Provérbios diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Nós somos limitados tanto no conhecimento quanto naquilo que nós podemos fazer. Aliás, a palavra de Deus nos diz que sem o Senhor Jesus nós nada podemos fazer, porque nele nós existimos, nele nós nos movemos, porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas existem por causa dele, por meio dele, através dele, né? Então, nós não podemos nada, nós somos limitados. E nós não sabemos nem podemos todas as coisas. Nós traçamos planos, mas nem sempre nós podemos executá-los. Nós estabelecemos metas, mas nem sempre nós atingimos essas metas. Nós almejamos coisas, mas nem sempre nós conquistamos as coisas que nós almejamos. Na verdade, nós fazemos planos, mas quem dirige a nossa vida é o Senhor, é Deus. No seu coração, o ser humano planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. E é por isso que é sensato, mais sábio a fazer, é submeter nossos planos a Deus. Buscar o conhecimento da santa, perfeita, agradável vontade de Deus, da boa vontade de Deus para as nossas vidas, porque a direção de Deus é sempre melhor que a nossa. Ele conhece as dobras do futuro, ele tem poder então para nos conduzir em triunfo, mesmo em meio às grandes dificuldades da vida. Deus está conosco sempre. A sua bondade, a sua misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. Ele prometeu isso e ele cumpre. Ele nos toma pelas mãos, é o nosso pastor, é o nosso consolador, é o Deus que está sempre pronto a nos ouvir. As mãos dele estão sempre estendidas para que nós possamos então ser abençoados. E ele nos toma pelas mãos, ele nos guia com o seu conselho eterno. E um dia ele vai nos receber na glória. A sua direção, ela é sábia, ela é segura. Ele jamais nos desvia da rota da santidade. Ele não deseja que nós estejamos vivendo no pecado, mas ele nos conduz à santidade, porque as suas veredas são caminhos de justiça. Quando Deus caminha conosco, nós podemos ter certeza de que nós caminhamos rumo à vitória, rumo à glória, rumo àquilo que está preparado para nós. Quando nós caminhamos com Deus, nós estamos correndo a carreira que nos foi proposta. E é isso que nós devemos, então, entender. Nessa noite nós vamos orar, então, e vamos pedir ao Senhor que nos ensine a desejar a vontade dEle, que nos ensine a querer aquilo que Ele quer, que faça parte da nossa vida e que, então, escolha os nossos planos, que decida o nosso futuro, porque quando nós entregamos as nossas vidas assim, nas mãos do Senhor, Ele tem grandes coisas. É isso que a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas maravilhosas que você não conhece, que você não sabe. Então, nós podemos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, buscar nele a nossa alegria, e então Ele vai fazer o que é melhor para nós, aquilo que o nosso coração deseja, e vai nos ensinar a querer aquilo que Ele quer. E aí, nós vamos poder orar e pedir qualquer coisa no nome do Senhor Jesus, e ela nos será então concedida. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor, nós estamos diante do Senhor. Ó Senhor, nós estamos na Tua presença porque é nosso desejo fazer a Tua vontade. Ó Deus, nós temos desejos, mas nós não queremos que os nossos desejos sejam estabelecidos, nós queremos a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ensina a pensar como o Senhor pensa, nos ensina a querer aquilo que o Senhor quer,
nos ensina a agir e a viver dentro do teu propósito e da tua vontade, porque o Senhor é soberano. E nós te exaltamos por isso, nós te exaltamos porque o Senhor é o Deus que tudo conhece, é o Deus que tudo pode, é todo poderoso, é grande em poder, é grande em glória. Nós te exaltamos porque por mais que o nosso coração faça planos, é o Senhor quem decide, e nós te adoramos, porque o Senhor é o mesmo, não falha, não muda. O Senhor é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, e o Senhor nos ama e cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor, é o nosso consolador. Senhor, nós te exaltamos e te pedimos, ó Deus, nos ensina a viver de acordo com a tua vontade, que possamos, ó Deus, deixar de lado aquilo que queremos e pensamos e que possamos de todo o coração dizer para o Senhor, Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida. Ó Deus, que possamos entender que os nossos planos são falhos, que os nossos desejos são ruins, são maus e que somente aquilo que o Senhor deseja é o melhor para nós. Senhor, nesta noite queremos apresentar diante do Senhor aquelas famílias enlutadas. Ó Deus, abençoa a família da irmã Dalila. Ó Deus, que perdeu a sua irmã e perdeu o seu cunhado de Covid, que o Senhor possa estar confortando essa família, confortando esses corações. Te pedimos também, ó Deus, pela família do seu Osni Valdomiro, pela família da irmã Welce, da irmã Rose, pela família, ó Deus, do pastor Marcos, pela família de todas as pessoas que estão sofrendo um momento de luto nesse instante, que perderam seus entes queridos, ó Deus, que estão sofrendo a despedida de uma pessoa que amavam. Nós sabemos, ó Deus, que um dia o Senhor prometeu que estaremos aqueles que são salvos, todos juntos na glória novamente, e nós te exaltamos por isso. Mas enquanto isso não acontece, ó Deus, conforta e consola esses corações, dá direção, dá entendimento, dá graça, dá sabedoria. Ó Deus, também te pedimos pelos enfermos, ó Deus, abençoa a vida da Ana Carolina. Ó Deus, o Senhor conhece a vida dela, o Senhor sabe o que precisa ser feito, o que precisa ser decidido. Nós acabamos de entender, ó Deus, que nós podemos fazer planos, mas é o Senhor quem decide. Então faz a tua vontade na vida dela, na vida da Juliana, ó Deus, também, tem misericórdia. Abençoa também o Flávio. Te pedimos também pela Odenilda, da irmã Maria Onilda, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, pelos irmãos da nossa igreja, irmã Lucineide, pastor, irmã Helenita, irmã Sandra, irmão Levi, ó Deus, irmã Maria de Fátima, irmã Kellen, irmã Marli, irmã Roseli, irmã Maria José, irmã Silvia, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada um que está enfermo, ó Deus, cada um que precisa da tua graça, da tua cura, da tua misericórdia. Senhor Deus, nesse instante também, ó Deus, nós queremos te pedir por aquelas famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras, têm enfrentado dificuldades nos seus relacionamentos, lares abalados, ó Deus, e que o Senhor possa estar, ó Deus, nos ensinando que a melhor decisão, a decisão mais sábia é buscar ao Senhor em primeiro lugar, é o Senhor que acrescenta aquilo que nós precisamos, que o nosso coração possa estar no Senhor, não nas outras coisas. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, abençoa cada um de nós no seu trabalho, ó Deus, nas lutas do dia a dia, nos dá vitória, ó Deus, nos toma em tuas mãos, abençoa as pessoas que têm nos assistido e o desejo do coração de cada uma. Nós não sabemos muitos pedidos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é quem sonda os corações. Então olha para cada pessoa nessa noite, ó Deus, e faz a tua vontade. Ó Deus, acalma os nossos corações, nos dá entendimento e sabedoria para vivermos uma vida correta, digna diante do Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã é domingo, a nossa Escola Bíblica Dominical vai ser transmitida 10 horas da manhã pelo Facebook e pelo YouTube. Participe conosco. O nosso culto às 19 horas é presencial, mas ele pode ser visto ao vivo pelo Facebook. Participe conosco, venha adorar o Senhor conosco, venha louvar a Deus conosco. Coloque a sua vida diante do Senhor, o Senhor tem grandes coisas para fazer por você. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.
perdão. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. sabe quando passo provação. Passo provação. Se não há em mim consagração. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. antes de nascer já estava ali, pronto pra me abençoar, e tornar os meus dias mais felizes. Faz o impossível pra mim ver sorrir, e até já me provou, entregando naquela cruz sua vida. Quando não consigo confiar, quando eu desisto de orar, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. quando faço mal e não o bem, deixo de cuidar ou amar alguém. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. sinto Ele trabalhando em mim, me fazendo entender que as minhas preocupações conhece. Sofre quando sofro a minha dor, mas tranquilo posso esperar. Em seu colo encontro paz e descanso. Antes de nascer já estava ali, pronto pra me abençoar, e tornar os meus dias mais felizes. Faz o impossível pra mim ver sorrir, e até já me provou, entregando naquela cruz sua vida. Entregando naquela cruz sua vida. Sua vida naquela cruz, Entregando naquela cruz sua vida.